esse trecho do Evangelho é importante também para pensar que quando a gente carrega algo em excesso, aquilo pesa. E vai ficando cada vez mais difícil de carregar. Por isso que é difícil, por exemplo, a gente criar uma ideia e querer ser quem a gente não é. Sempre pensando em ser algo no futuro e trazendo isso com a bagagem de passado. Porque é muito difícil dar uma continuidade. A gente tem que trabalhar no sentido de ter uma atenção e uma compreensão cada vez mais afinados para que a gente possa encontrar a nossa essência. Porque senão muitas coisas travam. A vida é como se fosse uma questão de lente, de foco. Tem hora que a gente tem que dar um foco para ficar mais distante, para entender melhor. Às vezes a gente precisa ter um certo desligamento emocional, nos afastarmos de certos relacionamentos por um tempo, para a gente entender o que é que está acontecendo. Às vezes a gente tem que se aproximar para acolher. Às vezes a mãe tem que dar 2, 3 passos atrás para deixar o filho tomar certas decisões sozinho. Outras vezes ela precisa chegar tão perto para abraçar e acolhê-lo na hora do choro. Então a gente precisa entender a natureza e ir gradando ou graduando, fazendo a gradatividade dessa lente, a hora de se aproximar e a hora de se afastar. E assim como a vida é cheia de oscilações, já que é um mundo de provas e expiações, a gente saber, porque aí é que vem as questões, por exemplo, da propriedade. Tem necessidade de termos propriedade? Tem necessidade de termos bens materiais? Tem. Porque nós somos espíritos encarnados. Precisamos comer, trabalhar, sobreviver. Mas ao mesmo tempo precisamos, em essência, nos espiritualizar. E só não entende isso quem está em fuga. Porque quando a pessoa vem para o centro ou vai para uma determinada religião e em estado de fuga, ela vai chegar lá, querer cumprir uma ideia, ser quem ela não é, e é lógico que em pouco tempo aquilo não prospera, porque não é da essência dela. É algo que ela não vai conseguir carregar. Eu estou colocando dentro da materialidade essa ideia que é um peso, é uma memória, é uma coisa criada. Não é a essência. É muito difícil. E logicamente que se a pessoa não faz isso, ela acaba gerando uma instabilidade onde ela está, porque se ela chega lá fazendo tudo para ser quem ela não é, os papéis que ela vai desempenhando, quando ela não conseguir mais fazer, vão fazer falta. E muitas vezes ela vai tirar do caminho quem tinha propensão natural para ir. Ao invés da gente querer ser materialmente o que o outro é, a gente tem que procurar ser quem a gente é. Qual é a dificuldade? Enxergar a nossa essência. Porque deve haver uma interação entre a essência e a aparência. Deve haver uma interação ou um equilíbrio entre o espírito e a matéria. É aí que nós vamos conseguir, por exemplo, distinguir o que é posse, propriedade por medo, querendo nos defender apenas com as nossas próprias mãos, como se nós pudéssemos mandar na vida, como se nós não entendêssemos que somos apenas uma parte e que muitas coisas acontecem para além da nossa propriedade, que pode ser tirada a qualquer momento. E qual é o momento em que a gente vai ter que ter uma reserva prudente? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É buscar o caminho do equilíbrio.
Porque é muito difícil quando você começa a ler, por exemplo, sobre São Francisco, se você estiver num momento de fuga da sua personalidade, em que você está passando dificuldades materiais, há uma tendência muito grande de você correr para esmolar. Mas aquilo não sendo da sua essência, em pouco tempo, você volta atrás, porque você não é para aquilo. Ler sobre Buda é a mesma coisa. Um pedaço você está querendo dormir no chão, não trabalha mais. É errado? Não. Se for da sua essência, você vai seguir, vai prosperar e vai continuar. O problema é que a vida exige de nós uma constância. Por quê? Porque ela em si, ela é cheia de altos e baixos. Por quê? Porque ela, nesse momento evangélico, é de provas e expiações. Pode o chão faltar sobre seus pés, mas você tendo a noção de quem você é, e que você está se desenvolvendo, tanto faz estar vivo quanto estar morto, tanto faz estar preso como estar solto. Esse é o elo de equilíbrio. Então tem que ter muita sinceridade conosco, muita honestidade conosco, muita atenção conosco, para que a gente tenha muita compreensão sobre quem de fato nós somos. Pode até ser que tenha êxito material, mas quantas pessoas que têm melhores cargos, muito dinheiro, grande êxito, não estão cometendo suicídio uma hora dessa? Se a cada 4 segundos uma pessoa se mata. Muitas vezes porque não percebeu, ele achou, se considera um vitorioso, uma vitoriosa, porque passou no concurso, porque ganhou o dinheiro, porque o negócio deu certo, mas ele não entende que ele estava fazendo às vezes aquilo ali para agradar os outros. E ele nunca quis olhar para dentro de si, ele acumulou para os outros e quis, a duras penas, manter aquela imagem, manter uma coisa que é falsa, e dói, ele não foi pelo caminho da reserva prudente, ele não foi pelo caminho do equilíbrio, ele estava em fuga, tanto ele foge para ter muito, quanto ele foge para não ter nada, só porque era mais difícil. Eu não estou vendo quem eu sou, é mais perto, eu sei o que todo mundo quer que eu seja, eu vou ser, espírito de manada. E isso pode dar até dinheiro, mas também pode lhe dar uma tremenda depressão. E pode estar com muita dificuldade de passar no concurso ou de conseguir obter recursos e dizer, agora você esmoléu, é mais fácil. Aparentemente, porque o problema é a constância. Então, é por isso que os budistas e os taoístas, por exemplo, dizem que o universo aí fora reflete o que está dentro. Porque o mundo pode desabar, se a gente estiver em harmonia, funciona. Dizem que dentro de uma tempestade, se alguém, basta uma pessoa estar equilibrado no meio da tempestade, que o índice de salvamento é de 90 e tantos %. Só que na hora da tempestade, a maioria das pessoas se desespera. É como na hora do afogamento. Quem já fez curso de primeiros socorros, ele diz que quando uma pessoa estiver se afogando, ao menos as que eu vi, eu já vi, fiz 2 cursos desses, não sei se é a melhor técnica, mas ele dizia, procure imobilizar, ou venha por trás e imobilize, ou você dê uma pancada bem no meio da cabeça para ele ficar desnorteado. Por quê? Porque ele está desesperado para agarrar qualquer coisa para salvar, e vai matar você e ele. É o desespero. A gente tem que aprender a ter atenção e se compreender para achar o nosso elo. Isso é religião, religar-se, é o nosso elo com o Criador. Pai, o que queres que eu faça? Pai, só me criou para quê? Eu estou aqui, eu vou fazer. E pronto, aí ele vai dizer, cai, não cai, vai poder dizer como Cristo, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha, ponto.
Tem gente que nasceu para ter sucesso material. E vai ter os desafios para ela e ela vai enfrentar isso. Mas muita gente está educada a achar que tem que ter sucesso para ser alguém. Isso aí não é essência, isso aí é carência. É uma carência afetiva muito grande que precisa, a pessoa acha que para ser alguém ela tem que ser confirmada, tem que ter vários likes, tem que ter palmas, muitos acessos. Aí ela se desespera, porque no dia que ela erra, e eu, humano, errar, ela fica louca porque ela acha que vai destruir a imagem, enquanto uma pessoa que tende a estar no caminho interno e externo, ela vai enfrentar com maturidade os acertos e os erros. Ela vai saber aproveitar uma brisa e suportar o calor. Isso é que é difícil. E sempre tem que ter um alinhamento, porque o espírito de manada no marketing, eles falam da prova social, o cara bota 10 pessoas na fila, num canto, paga para ficar na fila, aí vai mais gente, porque acha que onde tem gente, o povo vai. Quer ter movimento. Então a gente tende a ir para onde todo mundo vai, isso chama-se espírito de manada. A gente tende a ser o que todo mundo é, só que nós não somos todo mundo, isso são os pais que dizem isso para nós. Nós somos nós, e nós somos belíssimos, e temos o nosso espaço. E onde quer que o Criador nos coloque, se nós estivermos equilibrados, alinhados, ajustados, atentos, vamos nos relacionar bem. Seja num palco, seja num palanque, ou seja na prisão. Eu li outro dia uma entrevista de um determinado político que estava lá, ele dizendo como era o começo. O Zé Disseu, não sei se vocês viram essa entrevista dele, contando o tempo que ele estava na cadeia, né? Agora. Aí ele foi falando de cada um dos políticos. E foi interessante porque ele disse, no primeiro momento eu estava muito doente, eu pensei que eu ia morrer e tal. Aí com tantos dias o pessoal chegou lá, bora senhorzinho, bora levantar, lavar a cela, porque tomar banho, porque senão aqui dá sarna, se o senhor pegar a sarna, pega nos outros. Aí começou uma ordem. Não sei se alguém chegou a ler essa reportagem, não é isso? Ele não diz? Aí perguntaram, rapaz, e como é que está o outro político lá? Aí ele disse, rapaz, não é que ele tem um poder danado? Ele era pastor e aqui dentro ele domina a Bíblia e não já está cheio de crente aqui, gente atrás dele, e ele já está celebrando culto aqui dentro da prisão? Como é, rapaz, a vida dele parece que ele morava aqui dentro toda a vida. Já se adaptou. Porque o ser humano se adapta a tudo. Mas o problema é a constância. Se a gente encontra a essência, pode desabar o chão, a gente dá certo lá dentro. A gente vai sentir dor, mas a gente não vai sofrer. Como? Porque na hora que a gente vê que a dor continua, a gente começa, como diz o Matuto, a caçar um jeito de se adaptar, não é isso? Essa é a nossa marca. Agora, o melhor jeito de viver e viver bem é procurar encontrar e ter atenção para ser quem nós somos. É algo que ninguém vai nos roubar, é o famoso vão-se os anéis, ficam os dedos, vão os dedos, vai o corpo e fica o espírito. Mas tem que ter a posição, tem que ter ânimo e tem que manter a atenção constante. Semana próxima passada eu estava aqui, aí uma entidade veio se comunicar e ela me chamou. Aí disse assim, olha, eu quero dizer que eu sou um espírito, mas também sou imperfeito, eu estou pelejando, mas eu quero dizer uma coisa para você, até porque eu estou parecido com você. O que é? Você devia cumprir mais
praticar mais o que você fala. É isso. Por quê? Porque o evangelho é para cada pessoa. Porque tem que ter essa atenção constante. Porque vez por outra a gente se desanima. Vez por outra a gente sente uma ansiedade. E quando a gente vai compreender esse processo, isso é passado, é a memória, é vontade de ser Deus querendo controlar o futuro e a gente fica desiludido. A gente quer que a vida seja constante, no nível de que a matéria não se desmanche, mas como se a matéria já nasce se desmanchando? Quem é que está rejuvenescendo aqui? Como? Mas a gente vive em luta porque é ignorante. Compreende errado a natureza das coisas. A luta é, eu quero sempre ser bonito. Como é? Qual a beleza que você quer? Espiritual? Vai ficar cada dia mais bonito. Não. Quero é material, aquele assim, vestir um 40, né? 44, a altura tal, cabelinho sempre preto ou louro. Essa daí não vai, porque é material. Mas eu quero. Eu já puxei tudo. O cara um dia fez uma brincadeira com a mulher, puxou tanto que uma parte dela estranha estava lá nas costas. Poxa. E fica cada dia mais estranho. Porque no dia que faz é uma coisa, a gente engorda, emagrece, depois fica, parece aqui um bocado de reboco. Não dá para lutar contra a natureza das coisas. E a natureza da matéria é se desmanchar. A gente pode ver a angústia é essa, porque fica feio, porque o dinheiro acaba, porque perdeu o emprego, porque perdeu a liberdade. Pensou um Orlando Silva? Quando começaram ele era o rei, né? Da voz. Quando disseram que as cordas vocais, porque ele tomava um determinado tipo de droga, ele tinha um problema nas gengivas, né? Ele sempre tomava morfina, ele mesmo estava na perna, porque ele tinha tido um problema também, faltavam os dedos do pé de criança, um bonde passou por cima e ele já tinha vários problemas. Aí as cordas vocais dele foram ficando com algum problema que ele não conseguia ter o tom que ele tinha no começo. Aí foi que surgiu o Nelson Gonçalves, né? Que era um fã do Orlando Silva. Ou seja, passou. Como o Nelson, passou. Como o Chico Alves, passou. Como tudo passa. Um dia o pessoal estava brigando contra o Fernando Henrique. Outro dia, estavam a favor do Lula. Hoje, briga com o Lula. Hoje é o Bolsonaro. Amanhã, ele passa também. O que é que não passa? Não tem a coisa que não passa. Mas o que fica? O equilíbrio. Porque eu concordo, acho, quando eu vejo Krishnamurti falar que não existe experiência, existe experimentar. Não existe a sabedoria, existe o seu saber de todo dia. O equilíbrio é que faz com que a gente enfrente o presente com altos e baixos, com sol ou com sombra, e não a experiência de como a gente viveu no passado, porque o que era passado passou, e não necessariamente se eu aplicar agora vai dar certo. A tendência maior é que não dê certo. Então, é estar aqui falando, é até gostar de falar, mas ter a compreensão de que um dia pode perder a voz, de que um dia pode ter, por exemplo, Alzheimer e não conseguir mais concatenar as ideias, de que um dia, pela natureza das coisas, vai ter que ir para o palco de cadeira de rodas, como está indo o Divaldo, e que um dia
ele não vai mais falar nesse plano. Não adianta. Assim foi o Chico. Assim, que o Chico, muito antes de desencarnar, o médico proibiu dele falar em público. O pessoal sabe disso. Problemas fortíssimos. Um dia Kardec era tudo. Em 14 anos ele fez tudo que a gente pega de espiritismo. Em 14 anos ele morreu. Tem que passar, as coisas passam. Mas toda luta nossa é para que as coisas fiquem iguais. Isso não existe. Esse é o problema de propriedade. É isso que o Evangelho está dizendo. Qual é a verdadeira propriedade? É ter equilíbrio espiritual, é ter inteligência. O que é inteligência? Intelegeres. É escolher dentre. Mas para escolher bem tem que estar equilibrado. Os conhecimentos. Conhecimento de memória é bom para coisa técnica, mas para as coisas do dia a dia mesmo, o bom é estar equilibrado. Para tomar a decisão do jeito que a coisa vier, seja feita a vontade de Deus antes da minha. Pronto, venha, Pai. Sabe, muitas vezes, no meu caso em particular, e cada um tem que tomar o seu caso. Às vezes o mundo começa a cair, e eu só me lembro desse momento do Cristo, e que ele diz o quê? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Isso é mais forte do que a primeira parte. Eu não posso chegar e pedir a Deus, tira minhas dores, porque se eu tenho dor, se eu acredito que tem um poder superior a mim, se eu acredito que tem uma ordem, que essa ordem não é na matéria, que isso aqui é só um pedaço, bem pequenininho, eu tenho que realmente aceitar muito das dores que vêm para mim, e aprender com elas, entender o que é que a vida está querendo me dizer, me relacionar de verdade com a vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, me amando e me respeitando. Esse é o maior casamento da vida, é nosso, porque quem se ama de verdade, com certeza tem condições de amar. Porque o amor é para ser sentido. Mas vai olhar para os relacionamentos. A maior parte deles é o quê? Negócio. Ah, mas eu sou liso. Como é que eu casei por negócio? Eu sou liso, meu marido é liso também. Não, o negócio era assim, ó. Eu tinha medo de ficar só. Eu arrumei alguém para ser o meu companheiro. É um negócio, é uma propriedade, é um bem material, é um sujeito vivo. Outro dia eu vi um homem casado, morto de preocupado, que a mulher está com Alzheimer, ele casou com uma mulher mais jovem, e ela está com Alzheimer e ele ainda não está. E ele lá, a gente vê que um dos cuidados, é porque a ideia era, um cuida do outro, mas era bom que você cuidasse de mim, mas eu estou vendo que você não vai ter condições. Como é que a gente vai demarcar isso? Como é que a gente vai demarcar? Porque tem gente que tem não sei quantos filhos, que assim, se morrer, né, eu tenho outro. Tem gente que pensa assim, às vezes a gente pensa assim. A gente confunde matéria com espírito. A gente confunde amor com carência, né? Diz que ama, mas não, a gente está morrendo de medo de ficar só. Quantas pessoas não dão depoimentos que quando sai de um relacionamento, pega o bonde, é um relacionamento em cima do outro, dizendo que é o danadão, que a fila anda, quando não é, porque não consegue passar meio minuto só. Desequilibrado total, uma criança carente, total. Desequilibrado. E acha que é forte. Depois, se vocês puderem pesquisar, pesquisem uma coisa interessante chamada anorexia de amor. Super interessante. Às vezes a pessoa desenvolve uma compulsão por relacionamentos, ou uma compulsão sexual,
porque na verdade ela teve problemas na infância, às vezes, relacionados ao amor, falta de amor dos pais, ou não entendeu o que eles davam, o amor como ela queria, ou tinha muito conflito, ou separação cedo dos pais. Ela começa a achar que o amor não dá certo, que as relações não dão certo. Aí na hora que o relacionamento dela afetivo começa a dar certo, ela começa a sabotar. Ela começa a não acreditar, aí ela começa a promiscuidade, ela começa a ir para cá e para lá, se mostra o forte, mas na verdade aquilo ali é o quê? Medo. Tem medo de amor. E diz que procura amor. Às vezes é a pessoa mais romântica, mais romanceia, mas na prática, na hora que o negócio vai andar, não deixa andar não. E é bom enxergar essas coisas, porque quando a gente se enxerga, a gente pode se tratar. Mas a nossa vaidade é tão grande que a gente vê tanta gente louca, desequilibrada, ao invés de procurar o tratamento psicológico, vai fazer psicologia. Como assim? Não existe não isso? Pai, é o seguinte, eu sou uma pessoa super equilibrada, tal, né? E eu acho que eu posso, com a ciência, ajudar as pessoas que estão em desequilíbrio. Eu vou fazer psicologia. Mas não, a pessoa diz assim, eu estou liso, ou sou liso, ou eu tenho dinheiro, sei lá, eu tenho problemas psicológicos, eu tenho uma carência, isso me interessa, mas eu não vou me tratar, eu vou fazer psicologia mais barato. Ainda vou ganhar dinheiro com isso. Aí, por isso que a pessoa diz assim, rapaz, como é que pode? Lá no meu psicólogo ele estava com depressão também. Claro. Isso é para ser uma crítica? É não, é só para a gente tentar pensar em uma ala, como quantas vezes a gente vai fazer uma coisa precisando de outra. A gente estava precisando de tratamento, foi fazer? Foi querer, foi tratar os outros. Renato, onde é que tem isso aqui no Espiritismo? Quem leu o nosso lá? O André Luiz, ele chegou no plano espiritual, queria ser o quê? Doutor. Ele disse, você? Mas eu sou médico, eu sou meu filho. Aqui, você não tem capacidade de nada. Para isso que você quer, não. Aí ele foi o quê? Ser quase um maqueiro, né? É isso. Ele teve que ser colocado no lugar dele, e isso dói, é por isso que a dor é necessária. Mas o sofrimento é opcional. O André Luiz não sofreu não, porque ele já tinha 8 anos sofrido. Ele levou um baquezinho, chorou uma noite, no outro dia ele aceitou. O que é que o senhor quer que eu vá fazer? Não sou mesmo doutor não, nunca mais eu digo aqui que eu sou doutor. Porque é muita carência dentro da gente. Isso tudo é propriedade, sabia? Isso é a propriedade desnecessária. É a falta de compreensão do que é a reserva prudente. A gente se enche de outras coisas por medo e carência, para aparentar e mostrar para os outros. E aí a gente mostra e depois fica carente do mesmo jeito. Porque não se enxergou, não teve atenção, não se compreendeu, não se acolheu, não se tratou, enfraqueceu. Isso é dizer para o Renato, pratica. O que é isso? Tem atenção. É dizer para cada um, tem que estar todo dia atento, como quem dorme junto com a serpente, não tem como afastar, ficar esperto. Então, propriedade não são só bens materiais, mas essa carga de memória e de pensamento que faz a gente deixar de viver relacionamentos verdadeiros para fazer negócio. Às vezes deixa de viver o amor para ter uma segurança de alguém que vai cuidar de você na velhice. E carregar isso é difícil. Concluindo, eu escutei uma frase de um casal aí que dá assessoria na televisão para casais, e estavam falando sobre diferença muito grande entre o casal, né? E o cara fez uma comparação muito interessante. Ele disse: o casamento é igual subir uma montanha. Você tem que levar o mínimo de coisas possível, porque com o tempo vai pesando mais, pesando mais, pesando mais, e se estiver levando muita coisa, uma hora você não aguenta, porque é pesado. Subir a montanha. Ora tem sol, ora tem frio demais, ora é calor. Então, que nós percebamos a verdadeira propriedade. Uma boa semana.